A Câmara dos Deputados promoveu em outubro uma série de debates em parceria com a Secretaria Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Na pauta, as boas práticas nas contratações públicas. Veja agora o que pensam algumas das principais personalidades que participaram dos debates. Nós estamos sinalizando que somos hoje uma sociedade diferente. Uma sociedade preocupada, sim, em fazer o combate à corrupção. Até pouco tempo atrás, o que marcadamente era inerente à nossa condição nacional era a ideia de uma cultura do esquecimento, de uma cultura do sigilo e, consequentemente, uma cultura da impunidade, porque quando não se conhece os erros, não somos capazes de combatê-los. E agora, mais recentemente, com a criação da ENCRA, com a criação da Comissão da Verdade, com a criação da Lei de Acesso à Informação, nós estamos criando um substrato de mudança cultural. São várias as boas práticas que foram apresentadas. Por exemplo, cartilhas, novas metodologias, as próprias instruções normativas, portarias que os órgãos entenderam como relevantes. Cada órgão livremente teve a possibilidade de apresentar aquelas práticas que mais instigaram os órgãos e que melhores resultados geraram para a melhoria das contratações públicas. Este ano completam-se 10 anos de um fórum que reúne mais de 60 órgãos da administração pública, do Poder Judiciário, do Legislativo, nas 3 esferas federativas, estaduais, municipais e federais, que periodicamente procuram estabelecer ações concretas e metas para o aperfeiçoamento do combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. A ideia de combate à corrupção é uma ideia contínua no tribunal. Nós, no tribunal, temos uma atenção com a correta aplicação dos dinheiros públicos. Essa parte de serviços de terceirização, ela recebeu uma atenção especial do tribunal pelo volume de recursos que todos os órgãos direcionam para esse tipo de contratação. E nós tivemos um resultado muito positivo. Eu acho que houve uma diminuição paulatina dos preços de serviços. Tanto assim que eu acho que o problema hoje é diverso. Nós temos agora preocupados com preços muito baixos e, eventualmente, com rescisões de contratos de empresas que não conseguem manter o preço oferecido numa licitação, num pregão eletrônico. No momento em que nós somos educados para participar de uma sociedade, para fiscalizarmos, cada um de nós, fiscalizarmos aquele a quem elegemos como um representante da sociedade junto ao parlamento ou junto ao executivo, nós naturalmente que somos mais responsáveis na hora que votamos. Há também cuidados que devem ser tomados para evitar empresas aventureiras sem condições de habilitação, sem qualificação técnica, qualificação econômica. Ou seja, contratar pela via da administração pública não é uma coisa fácil, exige um procedimento, cuidados extremados e as leis nem sempre são fáceis de serem seguidas. Foi assim na lei da ficha limpa, é assim na lei de licitação, nas mudanças propostas, e o importante é que exista uma permanente discussão sobre a eficiência e o conteúdo e a razão de cada proposta. É assim que funciona o Parlamento brasileiro e a gente fica muito satisfeito de ter um novo momento. Além da elaboração da lei, do aperfeiçoamento da lei, é um momento de discussão e de abertura para os outros órgãos, muito corajosa dessa matéria, que é uma matéria que vem se consolidando no país. No mesmo ano em que se comemoram os 90 anos do rádio no Brasil, o Código Brasileiro de Telecomunicações está completando 50 anos. Na sociedade e no Congresso Nacional, muitos acreditam que o Brasil precisa de um novo marco regulatório, uma lei mais atual para o setor. Um marco para as comunicações no país.
O código, à época, ele conseguiu sistematizar e organizar toda a legislação esparsa que estava em vigor relativo a telecomunicações, aí eu digo telefonia, telégrafo, né, os serviços de telecomunicações à época, e os serviços de radiodifusão, que são os serviços de rádio e televisão abertos. Em 62, quando o CBT foi promulgado, nós tínhamos uma série de serviços de radiodifusão que estavam nascendo, alguns se consolidando, outros nascendo no Brasil, e não havia uma lei que tratasse deles. Então, por exemplo, a televisão estava aparecendo, não tinha nenhuma lei que a regulamentasse. Essa ideia foi reunir numa só lei todos os dispositivos que tratassem do mesmo serviço, que era a utilização da radiofrequência na época. O Código Brasileiro de Telecomunicações define o prazo de 10 anos para as concessões de rádio e de 15 anos para as de TV, mas permite que o tempo seja prorrogado. As empresas de radiodifusão podem ser públicas ou privadas. A programação tem que ter finalidades educativas e culturais e pelo menos 5% devem ser destinados às notícias. No rádio, a transmissão da Voz do Brasil é obrigatória. O código nasceu da demanda dos empresários de rádio e TV nos anos 40. Em 53, virou projeto de lei e o Congresso incluiu normas para a telefonia. Durante os 9 anos em análise no Legislativo, teve relatores ilustres como Ulisses Guimarães, Barbosa Lima Sobrinho e Santiago Dantas. É a partir do código que, por exemplo, se previa ali uma melhor interconexão de redes das operadoras de telefonia, que não havia havia uma certa disparidade técnica que dificultava a ligação entre as cidades do Brasil, né? Não havia também um sistema brasileiro de radiodifusão, ou seja, essa cobertura nacional de emissoras de rádio e TV, isso não existia antes do código. O código provocou um embate entre o presidente João Goulart e o Congresso. Todos os 52 vetos de Jango ao CBT foram derrubados pelos parlamentares. A criação da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão foi decorrência dos vetos do então presidente João Goulart, em que os radiodifusores reunidos aqui, liderados pelo então senador João Calmon, trabalharam para que esses vetos fossem derrubados. A Constituinte englobou parte do código e trouxe algumas inovações ainda não regulamentadas, como a exigência de produzir conteúdo local. Há projetos de lei no Congresso tramitando há vários anos, tratando da regionalização da produção, né, ou seja, da descentralização das cabeças de rede na produção de conteúdo, principalmente para televisão, e esses projetos não conseguem evoluir. Nos anos 90, as telecomunicações ganharam nova lei e o código passou a valer apenas para o rádio e a TV abertos. Hoje são inúmeras normas para a telefonia móvel, fixa, internet, diversas tecnologias. O professor Murilo Ramos defende um novo marco legal que concentre essas leis. Hoje, que convergência está na boca de todo mundo, como é que você pode pensar uma lei específica para a radiodifusão, outra para a telefonia, outra para Veja bem, não faz nenhum sentido. Mudanças para regulamentar a Constituição de 88 e se adaptar às novas tecnologias, como a TV e o rádio digitais, a TV por assinatura, a internet. É consenso que, após 50 anos em vigor, o Código Brasileiro de Telecomunicações precisa de uma reforma, mas ainda não há acordo sobre como ela deve ser feita e o que tem de ser modificado. Os empresários querem mudanças pontuais. A espinha dorsal, a essência dele, que existe a divisão entre radiodifusão e telecomunicações, as normativas, essas ainda continuam atuais. E o que tem bastante defasado, que não trata das novas mídias, da tecnologia, isso sim requer uma atualização. Alguns conselheiros pedem a discussão do tema no Conselho de Comunicação Social, órgão auxiliar do Congresso. Mas, segundo o presidente, o novo marco legal só deve entrar na pauta a pedido dos parlamentares. Tenho certeza que ao passar isso, a questão do Congresso Nacional, vai surgir também essa necessidade de que seja enviado ao Conselho para se pronunciar. Os governos de Fernando Henrique Cardoso e de Lula tentaram elaborar uma nova lei para a radiodifusão, mas os textos nunca chegaram ao Congresso. O empresariado, claro que ele tem a responsabilidade maior de ter impedido e interditado a discussão o tempo todo, mas os governos também têm que ser responsabilizados pela falta de coragem política de levar essa discussão adiante. De acordo com o secretário de Comunicação Eletrônica,
O Ministério pretende fazer uma consulta pública para substituir a lei em vigor, mas admite que o tema não é prioridade no governo. Nós ainda estamos discutindo internamente. Nós não temos consenso nem dentro do Ministério das Comunicações. Não temos condições hoje de levar para a presidenta ou para o Congresso Nacional. No próximo bloco, a ecoterapia transforma a vida de jovens com deficiência em Minas Gerais. E uma procissão pelo rio Cuiabá resgata a tradição dos pescadores no Mato Grosso. A gente volta em 1 minuto.